Você já parou para pensar se vale a pena realmente fazer mestrado? Isso que eu gostaria de discutir um pouco com vocês hoje. Meu nome é Marcelo da Silva Haunsel, sou professor da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, sou PhD e pesquisador do CNPq. Então, o que eu quero discutir com vocês? Os tipos de curso de pós-graduação, nós vamos falar sobre as vantagens de se fazer uma pós-graduação e como funciona efetivamente um mestrado. O foco da minha explicação vai ser na área das exatas, mais especificamente na área da computação e da engenharia elétrica, que são os cursos que eu atuo, porque sou fundador do curso de mestrado em computação aplicada e fundador do curso de pós-graduação profissional em engenharia elétrica. Primeiro, então, nós precisamos entender quais são os tipos de curso de pós-graduação. Existem os cursos lato sensu, que são os cursos de aperfeiçoamento e especialização. Também no Brasil se executa os cursos MBA, que lá fora são cursos considerados cursos de mestrado, mas no Brasil, em função da legislação, a maioria deles são validados como cursos de especialização. E muitos dos cursos que são ofertados no Brasil, que são ofertados na forma de MBA, eles são considerados cursos de especialização. E existem os cursos stricto sensu, que aí então aparecem os cursos de mestrado e os cursos de doutorado. Esses cursos de stricto sensu, eles têm duas modalidades, o curso acadêmico e o curso profissional. A grande diferença está basicamente na temática. Os cursos profissionais, eles têm temáticas muito mais voltadas para as empresas, para o dia a dia das indústrias. As disciplinas também são disciplinas mais técnicas, mais objetivas, mais focadas em resolver problemas da indústria. Os cursos acadêmicos não têm esta restrição, eles contemplam isso e várias outras coisas. No mais, do ponto de vista de oportunidade, do ponto de vista de legislação, o curso acadêmico e o curso profissional, tanto de mestrado quanto de doutorado, são iguais. Uma diferença importante de falar com relação ao curso de lato sensu é que normalmente eles são ofertados em horários modulares. Então, por exemplo, sexta-feira durante a noite, sábado durante o dia. Eles não são cursos regulares, ou seja, eles só são ofertados a partir do momento que você tenha um certo quantitativo de estudantes, então não é garantido que você tenha oferta daquele curso. Normalmente é um conjunto fixo de disciplinas que você tem que fazê-las durante todo o período do curso, que são de 12 a 18 meses normalmente, e ao final você tem que apresentar uma monografia, um texto sobre algum dos temas que você escolheu ao longo do curso. Os cursos de especialização são menos comuns na área das exatas, à exceção dos cursos MBA, que são muito mais cursos voltados para a área da gestão, então eles têm várias opções nesse sentido, mas de um modo geral, cursos de especialização são ofertados, mas com menos quantidade do que nas áreas da saúde, da área da educação, por exemplo. Os cursos de mestrado e doutorado, eles já são composto de disciplinas eletivas, então não são todas as disciplinas que são ofertadas que você tem que fazer, é um conjunto de disciplina ofertada, mas você tem que fazer apenas algumas. Normalmente eles duram em torno de 24 meses, e ao final você tem que apresentar uma dissertação ou uma tese. A diferença de uma dissertação e tese de monografia é que na dissertação você vai aprofundar um determinado tema, você vai ver o que outras pessoas estão fazendo, propor alguma coisa com inovação, desenvolver um artefato, avaliar esse artefato e escrever todo um texto científico sobre este artefato. Os cursos stricto sensu, eles têm oferta regular dentro das instituições de ensino e eles estão disponíveis em todos os estados do país. O que é uma oferta regular? Independente do número de estudantes que tenham se matriculado ou que tenham sido selecionados para aquele curso de mestrado, curso de doutorado, ele é executado, ele não espera alcançar um determinado número de estudantes. Então vamos ver quais são as vantagens de fazer uma pós-graduação. Aqui eu trago um texto que traz 12 vantagens sobre fazer um mestrado. Eu não vou falar das 12 vantagens, eu escolhi falar de 5 que eu acho que são aquelas mais relevantes. Primeira, é a questão da vantagem que uma pós-graduação, e principalmente o mestrado, traz de você ter contato com novas técnicas, novas tecnologias, métodos e metodologias. Ou seja, o mestrado traz para você a oportunidade de você se aprofundar em um conhecimento. Um outro aspecto é o desenvolvimento de habilidades para trabalhar em equipe. Ao longo do mestrado, você vai desenvolver alguns trabalhos, muitos desses trabalhos vão ser em equipe. E, normalmente, a sua própria dissertação, você tem aí uma equipe de trabalho para poder ter um
um resultado mais consistente e interessante. Esta habilidade, então, de poder estar trabalhando com várias pessoas com níveis diferentes, conhecimentos diferentes, é uma habilidade que se aprende e uma habilidade bastante desenvolvida a nível de mestrado. Outro aspecto importante é você vai ter contato com pessoas que têm interesses parecidos com os seus, que têm conhecimentos parecidos com os seus ou até conhecimentos complementares. Ter esses contatos, então, é o que se chama de networking. Você vai usar esses contatos durante o seu curso de mestrado e, muito que provavelmente, após o curso de mestrado, você pode estar entrando em contato com esses profissionais. O curso de mestrado vai trazer para você, certamente, uma nova visão sobre a ciência, sobre a construção do conhecimento e uma nova visão sobre o mundo acadêmico. Como é que funciona esse mundo acadêmico? Essa visão, normalmente, é bastante diferenciada da visão que se tem quando se está fazendo um curso de graduação. O mestrado traz, então, uma vivência dentro do mundo acadêmico, uma experiência diferente. Por último, o reconhecimento no meio, tanto profissional quanto acadêmico. Um título de mestre vai trazer para você um diferencial. Aqui eu tenho para vocês um outro texto de 2014, não é tão recente, mas eu acredito que seja verdadeiro ainda. Ele compara os cursos de MBA, curso Lato Sensu, e o curso de mestrado, o curso Stricto Sensu. O que esse trabalho traz? Traz uma pesquisa feita com 400 executivos, profissionais da área de gerência de empresas, que mostra o quê? 68% desses profissionais já tinham cursado pelo menos um curso de MBA. Então, a grande maioria já tinha MBA. 23% tinha somente curso de graduação, mas a grande diferença é 9% dos entrevistados é que tinham curso de Stricto Sensu. Então, vocês veem que por esse número, fazer MBA já não é grande diferencial. O diferencial hoje é fazer um curso de mestrado. Com o curso de mestrado, você vai ter efetivamente um diferencial. Analisando do ponto de vista de rendimento, mais uma vez dados de 2014, mas que acredito que é parcialmente verdadeiro, observa-se que os executivos com Stricto Sensu ganham cerca de 48% a mais do que aqueles que fizeram apenas o curso Lato Sensu. E observe, esses executivos com Stricto Sensu ganham o dobro, segundo esse primeiro texto ali em cima, mas já encontrei referências falando que até o triplo do que as pessoas que fizeram somente o curso de graduação, somente o curso de ensino superior. Então, o rendimento de um mestre é muito maior do que o rendimento das pessoas que fizeram os outros cursos de pós-graduação ou ainda somente o curso de graduação. Se a gente for levar isso em consideração e fazer uma análise do retorno de investimento, a gente poderia concluir que o retorno de investimento, a grosso modo, poderia ser basicamente de 1 ano. Se você vai fazer um curso por 2 anos, mas esse curso lhe traz o dobro de rendimento depois, a grosso modo, então esse retorno de investimento é em torno de 1 ano. Na verdade, essa análise é uma análise bem superficial e ela é irreal. Ela está levando em consideração que você vai conseguir um ótimo emprego imediatamente ao final do curso de mestrado, também está considerando que aquele graduado não recebeu nenhum tipo de promoção durante aqueles 2 anos, também está considerando que esse salário em dobro aconteceu imediatamente após o término do mestrado. Essas situações não são sempre verdadeiras, por isso que é irreal de falar desse retorno de investimento de 1 ano. Eu diria que dá para garantir aí em torno de 3 a 5 anos você vai ter sim o retorno de investimento de tempo e de esforço após você terminar o curso de mestrado. Mas mais importante que isso é que quando você acumula esse diferencial de salário ao longo dos seus 30 outros anos de atividade profissional, você vê que ter um título de mestre vai lhe trazer um grande acúmulo de recursos ao longo da sua vida profissional. Do ponto de vista de empregabilidade, podemos tomar aqui um estudo de 2010, apesar de já antigo, mas ainda acredito que seja parcialmente verdadeiro. Observa-se que o título de mestre traz mais opções de emprego para vocês. Por quê? Além de que algumas vagas de emprego exigem exclusivamente
o título de mestre, quando você faz o mestrado, você pode estar se aprofundando dentro de uma determinada temática, ou de que já traz um diferencial bastante grande para você no mercado de trabalho, ou você pode ter adentrado uma outra área complementar da sua área de formação, o que amplia, então, a sua possibilidade de atuar em várias áreas diferentes. Vejam que no Brasil, o setor que mais emprega os mestres é o setor de educação, com 32%. Então, é uma oportunidade que você ganha, mas não é a única. A maioria dos mestres, na verdade, não estão nas universidades. Eles estão atuando em cursos, estão atuando em faculdades, estão atuando nas indústrias, nas empresas. Então, não é somente a área da educação que absorve os mestres. Do ponto de vista da empregabilidade, os egressos de mestrado acadêmico do Brasil em 2010, observa-se o quê? 50% deles trabalhavam com carteira assinada e 20% eram funcionários públicos. Então, o fato de ter um título de mestre traz para você uma oportunidade de alcançar um certo nível de estabilidade, seja com carteira assinada ou seja no serviço público. Então, já que a gente entendeu um pouco quais são as vantagens de fazer uma pós-graduação, especificamente o mestrado, a questão agora é, como é que funciona o mestrado? Bom, os mestrados têm mais ou menos uma mesma estrutura, mas eles mudam conforme área, conforme instituição, conforme curso. Então, é muito importante vocês olharem os editais e a estrutura que é divulgada do mestrado que vocês estão almejando. Um dos aspectos usuais da estrutura de um mestrado é o número de disciplinas. Normalmente se exige 24 créditos, recentemente já está se discutindo diminuir para 16 créditos. Considerando que cada disciplina é de 4 créditos, isso significa que você tem que fazer 6 disciplinas. No futuro próximo teremos apenas 4 disciplinas, onde você vai encontrar disciplinas que são obrigatórias, algumas poucas disciplinas são obrigatórias, e a maioria das disciplinas são optativas. Então, você vai ver nos programas de mestrado um conjunto grande de oferta de disciplinas, onde destas disciplinas você tem que escolher algumas que são optativas, você não é obrigado a fazer todas. Além disso, você tem que cumprir algumas atividades extras, principalmente, por exemplo, a proficiência em inglês. Então, como inglês é a língua das exatas, a língua das ciências de um modo geral, você tem que demonstrar proficiência na língua inglesa. Alguns cursos exigem ainda estágio de docência, no caso dos cursos acadêmicos, e qualificação, que é um teste que é executado sobre a sua pesquisa mais ou menos no meio da duração do curso. Alguns cursos têm isso, outros cursos não têm esta exigência. O que acontece normalmente? O primeiro ano é dedicado a disciplinas e às atividades. Ou seja, você no primeiro semestre vai fazer 3 disciplinas, no futuro vão ser somente 2, e normalmente vai fazer a proficiência em inglês. No segundo semestre você faz mais 3 disciplinas, ou 2 no futuro, e, se for obrigatório no seu curso, o estágio de docência. Ainda durante o curso de mestrado, você tem que fazer a dissertação, que é outra atividade obrigatória. Mas ela não fica concentrada somente no segundo ano. Na verdade, você tem que desenvolver a dissertação ao longo de todo o curso. Isso não é concentrado somente no segundo ano. Você tem que fazer ao longo de todo o curso de mestrado. De que forma você pode participar do curso de mestrado? Bom, existem 2 modalidades para você participar. O estudante regular e o estudante especial. O que é o estudante regular? É aquele que passou pelo processo seletivo, ele então já tem um tema, já tem um projeto, muitas vezes já tem um orientador, já sabe mais ou menos o que fazer, e ele participa do curso de 2 formas. Ou ele vai ter dedicação parcial, ou seja, ele vai manter o vínculo com o emprego, com a indústria, com outra atividade produtiva que ele tenha, mas vai executar o curso de mestrado também, então ele vai dedicar parcialmente o seu tempo ao mestrado. Ou ele vai ter dedicação integral, então ele não tem nenhum outro vínculo com nenhuma outra entidade e ele vai se dedicar exclusivamente ao mestrado. Se ele se dedicar exclusivamente, ele poderá até solicitar bolsa
A UDESC oferece bolsas de mestrado da própria instituição e também de outras agências de fomento. Para ser bolsista, você tem que ter dedicação integral. Você pode concorrer a oportunidades de bolsa. O estudante especial, ele passa por um processo seletivo simplificado, normalmente por disciplina e não ao curso. Então, ele vai requerer a matrícula em algumas disciplinas, normalmente uma ou duas por semestre, o que vai lhe permitir conhecer o curso, conhecer aquela disciplina, aprofundar numa temática que ele mesmo escolhe. Ele vai, então, se aprovado naquela disciplina, poder aproveitar aquela carga horária, aproveitar aqueles créditos no seu projeto de mestrado como aluno regular. A única questão é que, na UDESC, se você for reprovado numa disciplina enquanto estudante especial, e esta reprovação for por falta, você fica, então, impedido de fazer disciplinas dos 2 semestres consecutivos. Então, você tem liberdade de fazer qualquer disciplina, mas uma vez que você se matriculou, você tem que fazê-la até o final. Então, eu acho que eu consegui mostrar para vocês que vale sim, vale a pena fazer mestrado.